Pode haver erros em documentos não infalíveis da Igreja? Para responder essa questão, é necessário antes entender quando o Papa é infalível. O bispo Dom Joseph Fessler, secretário-geral do Concílio Vaticano I, em sua grande obra A Verdadeira e a Falsa Infalibilidade, explica da seguinte maneira: a definição do Vaticano I afirma que o Romano Pontífice, em virtude da assistência divina, possui a infalibilidade prometida à Igreja em seu ensinamento doutrinal somente quando fala em ex cátedra. Esta é a expressão usada há séculos e por isso mesmo foi preservada ao falar das definições de fé. Mas, como essa expressão ex cátedra, ou traduzindo, falando da cadeira de ensino, não é geralmente inteligível, pois é uma expressão técnica extraída da ciência teológica, o próprio concílio acrescentou uma breve explicação sobre ela, dizendo que é quando ele, o Papa, no seu exercício de seu ofício de pastor e doutor de todos os cristãos, em virtude de seu poder supremo apostólico, define uma doutrina de fé ou moral a ser seguida pela Igreja Universal. Então, por essa expressão ex cátedra, o dom da graça divina de Deus, transmitindo a infalibilidade na fé e na moral, está estreitamente restrito ao exercício do ofício de pastor e doutor de todos os cristãos pelo Romano Pontífice, chefe visível da Igreja Católica. Ele tem o dom da infalibilidade, segundo o sentido manifesto das palavras da definição, somente como mestre supremo das verdades necessárias para a salvação revelada por Deus, não como supremo sacerdote, legislador em matéria de disciplina, juiz em questões eclesiásticas, não em relação a quaisquer outras questões sobre as quais seu mais alto poder de governo na Igreja possa se estender. Para apoiar sua explicação, Dom Joseph Fessler cita dois teólogos. Neste sentido, Perrone escreve: portanto, nem os fatos pessoais, nem os preceitos, nem as opiniões que os pontífices romanos promovem repetidamente, nem os decretos de disciplina, nem as omissões de definição e muitas outras coisas vêm ao senso dos decretos que aqui tratamos. Então, mesmo que isso tudo deva ser considerado como vindo de suma autoridade, do qual procede com grande valor, e observado com obséquio humilde do espírito e com veneração, não constitui a definição ex cátedra, da qual falamos e sobre a qual construímos sozinhos a infalibilidade pontífice. O teólogo Ballerini então se expressa no mesmo sentido, dizendo: portanto, isso diz respeito somente às definições de fé, privilégio da inerrância, propostas pelos sumos pontífices contra as dissensões que se levantam e contra os erros em matéria de fé, mas não se aplica às opiniões, quando por elas decidem qualquer coisa, e não falam como algo a ser acreditado, como dogma de fé, nem condenam os que não estão de acordo. Com esta maravilhosa exposição de Dom Joseph Fessler e com o auxílio de Perrone e Ballerini, podemos assim entender como e quando a infalibilidade papal age. O Romano Pontífice possui a infalibilidade prometida em seu ensinamento doutrinal somente quando fala em ex cátedra. Já seria possível, entretanto, responder à questão inicial apenas com esta maravilhosa exposição. Então, voltando à questão principal, pode haver erros em documentos não infalíveis da Igreja? Apesar de que as decisões pontífices em si mesmas não infalíveis exigirem o assentimento, isto é, a docilidade ao magistério, esse assentimento poderia suspender-se em caso de erro, não por um juízo privado raso, mas por um julgo difícil e baseado nas sentenças definitivas do magistério anterior, como o padre Caldeirão expõe na sua obra Candeia debaixo do alqueire. Portanto, os teólogos sustentam que a possibilidade de erro existe. Então, diz Dom Paul, um único motivo poderia nos levar a suspender nossa adesão: a existência de uma oposição precisa entre um texto de uma encíclica e outros testemunhos da tradição, e ainda assim, tal oposição não poderia ser presumida, mas exigiria uma prova cuja aceitação seria extremamente difícil. O reverendo sacerdote francês, Padre Olivier Hill, em sua obra A Igreja e a Apostasia, apresenta um estudo baseado no trabalho do Sr. Arnaldo Xavier da Silveira, no qual analisa a possibilidade de existirem erros no magistério não infalível do Papa. Neste estudo, apesar de não deixar uma conclusão, ele recorda diversos eminentes teólogos que defendem a possibilidade do erro, mesmo que parte considerável dos teólogos considerem uma ideia improvável, ou seja, dificílima de acontecer, estes mesmos de modo algum descartam a possibilidade. Vejamos assim os teólogos recordados pelo Padre Hill. O teólogo então, Franz de Camp, escreve:
Esses atos não infalíveis do magistério do Pontífice Romano não obrigam a crer e não exigem uma submissão absoluta e definitiva, mas é dever de cada um aderir com o assentimento religioso e interior a tais decisões, na medida em que constituem autos do magistério supremo da Igreja e se fundamentam em sólidas razões naturais e sobrenaturais. A obrigação de aderir a eles só poderia cessar no caso raríssimo de um homem apto a julgar essa questão após uma análise repetida e muito aprofundada de todos os argumentos, chegar à convicção de que um erro se infiltrou na decisão. De modo semelhante, escreve Pesch, deve-se aderir aos decretos das congregações romanas, a menos que se estabeleça uma certeza positiva de que elas se tenham enganado. Os mesmos princípios aplicam-se sem dificuldade às declarações que o sumo pontífice emite sem envolver sua autoridade suprema, assim como às decisões dos outros superiores eclesiásticos, que não são infalíveis. E por último, o padre Riu cita Merkelbach. Quando a Igreja não ensina com sua autoridade infalível, a doutrina proposta não é por si reformável. Por isso, se per accidens, numa hipótese realmente muito rara, após um exame particularmente atento da questão, alguém vir que existem motivos muito graves para recusar a doutrina assim proposta, ter-se-ia ao direito, sem incorrer em temeridade, de suspender o assentimento interior. É possível citar também exemplos já bem conhecidos, como o dominicano Thomas Pegg, que diz: neste caso, nosso assentimento não é metafisicamente certo, a decisão de fato não sendo garantida pela infalibilidade, a possibilidade de erro não está excluída, mas é moralmente certa. A autoridade da encíclica não é de modo algum a mesma que a de uma definição, solene ou propriamente dita. Essa adesão não é a mesma adesão exigida no ato formal de fé, pode ser, estritamente falando, que esse ensino estivesse sujeito a erros. Deus não o garante como garante o ensinamento formulado de definição. E também é claro, além de muitos outros como Domingo Soto, Herter e Cartettini, Domenico Palmieri então diz: ao magistério do Romano Pontífice, ainda que não seja falando em ex-cátedra, não dizemos que se trata de assentimento metafisicamente certo, pois, não existindo a certeza da infalibilidade, não parece por isso mesmo como impossível o erro, e, assim, vê-se que o oposto pode ser verdadeiro. Dizemos então que o assentimento é moralmente certo, e se consequentemente aparecem motivos, sejam verdadeiros sejam falsos, mas oriundos de um erro inculpável, que levam a concluir de outro modo, dizemos que não é devido ao assentimento, dado que nessas circunstâncias a vontade não age imprudentemente ao suspender o assentimento. Embora alguns mestres em teologia sustentem a ideia de que o Papa não poderia errar em documentos não infalíveis, a opinião comum é no entanto a oposta, pois embora ele não possa ser capaz de errar como Papa, isto é, ele não pode definir um erro como artigo de fé, no entanto, como pessoa privada, ele pode errar na fé, da mesma forma que pode cometer outros pecados, pois ele não é impecável. Portanto, ainda que se use aquele argumento de que este ou aquele teólogo sustenta a ideia contrária, quando uma verdade é sustentada por teólogos eminentes aprovados pela autoridade eclesiástica e ao mesmo tempo combatida por outros teólogos eminentes, essa verdade é chamada de sentença provável. O grau de autoridade pode fundar-se no número de teólogos que sustentam dessa posição ou na força dos argumentos apresentados. Portanto, dado ao fato de que esta é a opinião comum, de que o Papa pode sim errar em documentos não infalíveis, e a quantidade de argumentos lógicos que também se existem, é possível e favorável de que em uma disputa, caso ela exista, tal opinião seja a sentença provável.